E aí, pessoal, quem fala aqui é Bruno Perini. Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. Qual o tema de hoje, Boludinha? Hoje vamos falar sobre os heróis do Brasil. Ou não, né? Ou não, né? Depende da opinião do nosso convidado, talvez. Vamos ver, bora alguém ver. que é tido como herói, na verdade, não é. Ou alguém que não é, deveria ser. Falaremos sobre isso aproveitando a Semana da Independência. E antes de apresentar o nosso ilustre convidado, isso com zero surpresa, porque a foto dele tá na thumb, né? Qualquer um pode ver, a gente faz esse suspense à toa, nós temos um recado de um treinamento novo que faremos, que vai envolver a minha pessoa e também de Boludinha. E é a primeira vez que a gente tem um produto nosso. É verdade. É verdade. A gente nunca Primeira teve. vez. Tem o podcast Os Sócios, né? Que é Uhum. nosso, assim, mas ele tá para todo mundo, para cada vez mais gente, inclusive. Estamos aí próximos de bater 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. E esse treinamento, ele visa ensinar aquilo que ambos estamos fazendo, que é pegar a nossa influência e transformar em negócios que dependem cada vez menos da gente. Eu estou fazendo isso no Grupo Primo, Malu está fazendo isso nas empresas, na MAP e na Vribio, por exemplo. E nós chamamos de treinamento de Equity+, que é a linha de treinamento de negócios que temos aqui no Grupo Primo para empresários e influenciadores. Então você que já é influenciador, que, por exemplo, ganha dinheiro fazendo publi ou tem um infoproduto, mas vê que a sua empresa, na verdade, é uma eu-presa. Se você ficar doente, não consegue aparecer, ela não vende, ela não funciona, ela depende totalmente de você, a ponto de CPF e CNPJ serem praticamente a mesma coisa, então você tem um problema. Porque se o negócio depende de uma pessoa só, ele está a um passo de ter um problema grave. A gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, que foi como aconteceu o que a gente faz hoje e como que foi a construção desse ecossistema que tanto eu tenho como o Bruno tem. E aí a gente vai falar dos principais pontos, os elementos que vocês precisam trabalhar para conseguir chegar nisso. Eu acho que vai ser bem legal, serão 2 dias. 2 dias presenciais. Presenciais e em breve... Ah, já vai estar aberto agora? Já vai estar aberto. Já vai estar aberto. Em breve pra você. agora. Em breve, neste momento. Para vocês entenderem como vai funcionar, são apenas 70 vagas, tá, gente? Por quê? Porque primeiro é a nossa primeira vez com esse produto, então a gente quer o feedback das pessoas, quer estar realmente muito próximo, por isso apenas 70 vagas. E também não tem uma inscrição automática. Na verdade, a gente tem um trabalho para selecionar as pessoas, porque, por exemplo, se você não faz nenhum dinheiro como influenciador, acho que não é para você. Se você já faz um dinheiro, mas não tem organização, então beleza, já está mais direcionado. Se você já tem uma empresa lá com umas 5, 6 pessoas e quer expandir essa empresa, acho que você é o público ideal, na minha opinião. Sim. Nós queremos pessoas que já têm um negócio girando, mas está girando dependendo essencialmente dela. A gente quer mudar isso dentro da sua empresa. Então, para quem estiver interessado, há um link aqui na descrição do vídeo. Com todas as demais informações também. Com mais informações, inclusive a nossa equipe vai entrar em contato para ver se você tem um perfil e você possa, no caso, né, se tiver o perfil, vai poder fazer a inscrição. Bora. Bom, agora apresentando o nosso convidado que vem aqui no podcast Os Sócios pela segunda vez. Estou ansioso para a terceira, Boludinha, porque na terceira tem boleto, né? Nós estamos recebendo aqui Guilherme Freire, professor, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, ministra aulas há mais de 10 anos, já atuou como secretário adjunto na Secretaria Nacional da Juventude do Brasil, coordenador de empreendedorismo do Estado do Paraná, diretor de empresas e é sócio fundador do Em Busca da Verdade, Sociedade de Formação Clássica para Líderes. Guilherme, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Que isso, alegria minha. Aliás, foi um prazer imenso a última vez. Eu até lembro de estar olhando lá no Instagram e falei, cara, eu tô numa competição aqui com o Bernardinho, né? Os caras fazendo uma competição tal do podcast do mês. Então foi um prazer imenso e é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Aquele podcast, inclusive, foi muito bom. Recebemos vários elogios, viu? Aquele mês foi muito bom, porque do Bernardinho também foi muito bom, deixa a parte. A gente pegou um mês para falar sobre liderança e foi bem interessante. Então, para quem não assistiu esse podcast, a gente falou sobre os grandes líderes do passado. Então, o Guilherme falou bastante de Júlio César, de Alexandre. Ficou realmente uma aula. E agora, novamente aqui, para a gente poder falar desses heróis e grandes líderes do Brasil. E eu queria começar realmente do início, digamos assim, né? Porque há aquela lenda de que não, o Brasil ele deu errado, ou está dando errado, porque no processo de colonização só vê aproveitado para cá. Sim, e lá nos Estados Unidos foi diferente, porque lá foi Sim. povoamento, aqui foi exploração. Qual é a sua ideia sobre essa questão? Sim, sem dúvida. Primeira coisa, tem muitos mitos sobre a história do Brasil, muitas histórias mal contadas, né? Tem até...
É legal porque eu recentemente fiz um tour por Portugal, recebi um convite para dar algumas palestras. Então, viajei Portugal esse ano mesmo, né? E consegui conversar sobre várias coisas da história do Brasil com os portugueses, pesquisar também, eh, olhar fontes. Esse período da fundação do Brasil é um período muito mal compreendido, esse período ali por volta do 1500. Então, primeiro, a gente tem que ter um pouco melhor quem era Portugal naquela época e quem era o Brasil. Portugal era uma das maiores potências do mundo na época quando o Brasil foi descoberto. Portugal passava por um momento, imagina, um país pequeno. Hoje Portugal tem por volta de 10 milhões de habitantes. A gente está num município, que sei lá, Grande São Paulo, tem Uhum. mais habitantes do que Portugal, o dobro dos habitantes de Portugal. Portugal, na época, sendo um país pequeno, tinha dado a volta ao mundo, ou seja, os navegadores portugueses circularam o globo, atravessaram a África, criaram um império multicontinental. A partir da figura da da força da Universidade de Coimbra, Portugal era um dos maiores centros de estudo de lógica. Num período semelhante, a Escola de Salamanca foi grande pioneira da economia. Então, quase tudo que a gente tem de economia moderna foi desenvolvido em Salamanca e Coimbra seguia a mesma linha de estudos, ou seja, Portugal tinha um estudo de economia muito avançado, muito antes de outros países. A gente está falando aqui séculos antes do Adam Smith a escrever, por exemplo. Então, o que acontece ali é um verdadeiro renascimento cultural, arquitetônico e social. Ali, quando nós olhamos Portugal, o primeiro rei do Brasil foi Dom Manuel. E Dom Manuel é um rei icônico em Portugal pela arquitetura manuelina, que é uma das arquiteturas mais bonitas que tem no mundo. Em Lisboa tem 2 prédios que representam bem essa origem do Brasil, que é o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. Nós E estivemos o lá. que tem nesse Mosteiro dos Jerônimos? Bom, primeiro, uma igreja lindíssima nesse estilo manuelino, são muitos detalhes, ela bebe desse legado medieval, mas consegue dar uma cara muito interessante para esses detalhes, realmente bem típica de Portugal. E dentro tem a tumba de Luís de Camões. Luís de Camões é um dos maiores romancistas da história da humanidade, é o herdeiro, o herdeiro de direito da Eneida, de grandes clássicos como Ilíada, Odisseia, Eneida. Tem muitos intelectuais da história aprenderam português só para ver a obra de Camões. E Camões está lá do lado do seu herói, que é o Vasco da Gama. Os dois estão um túmulo na frente do outro. Por que Camões coloca Vasco da Gama como herdeiro? Olha, imagina, sai um país pequeno, começa a reconquista, um processo longo de expulsar os muçulmanos de dentro do país. Depois começa as navegações. Essas navegações têm um mérito, assim, uma conquista inimaginável. O Camões, acho que de maneira muito acertada, enxerga no Vasco da Gama um herdeiro desses grandes heróis do passado, como esses heróis romanos, como esses heróis gregos, agora em pleno 1500. Então ele, claro, imagina Portugal como herdeira do Império Romano, essa filha da deusa do amor, com ascendência do deus da guerra, né? Então, os dois lados, essa ideia de unidade também na força, né, da ideia de que tem uma força o Império Português de desbravar os mares, mas ao mesmo tempo para trazer essa cultura, essa unidade, e os dois na igreja, que é o símbolo do cristianismo, que é a religião de unidade de todos eles. E a Torre de Belém, ela é construída para proteger também o Mosteiro dos Jerônimos, também no estilo manuelino. Lindíssima a Torre de Belém, um ícone de Portugal. Pô, você vê a Torre de Belém, vê a imagem dela, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Portugal, assim. Por quê? É a ideia de que você tem que proteger a cultura, você tem que proteger a oração, a fé do povo, ao mesmo tempo que a Torre de Belém quase que convida o povo português para os mares, convida o povo português a sair de si mesmo. Pense que a Europa medieval era cheia desses feudos, um brigando com o outro pela supremacia, é muito focada nela mesma. Portugal não, Portugal olha e fala, não, o mundo inteiro vai ser parte desse império cristão, o mundo inteiro vai ser... nós vamos levar algo de belo que nós temos dentro de nós para fora de nós mesmos. Então, Portugal está vivendo um auge, sem dúvida. E quando nós olhamos a chegada dos portugueses no Brasil, os portugueses têm como quem vem? Pedro Álvares Cabral, que é um homem da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, o que ela é? É uma ordem militar religiosa absolutamente fantástica, uma tropa de elite. Então, eu fui lá em Portugal visitar Tomar. Tomar é a cidade onde tem o Mosteiro de Cristo, que é onde eram educadas essas pessoas. É um dos maiores projetos de formação de aristocracia. Aristocracia quer dizer o governo dos melhores, né? Não, sempre é bom fazer ressalva, não são homens franceses de peruca do século XIX bebendo, mas é o governo dos melhores, que eles pegavam essas pessoas da elite e botavam o cara para fazer, treinamento de duelo com espadas, aprender a navegar, aprender o comércio, a viver uma disciplina religiosa intensa. Então, a Ordem de Cristo
tem a cruz icônica dela, que é a cruz das caravelas, né, que está caminhando isso, que as pessoas acham que é a cruz de Malta, mas são ordens diferentes. E o que era a Ordem de Cristo? Quando os templários foram suprimidos, Portugal não só protege, né, esses templários que tinham sido suprimidos, até porque o rei da França emprestava dinheiro para eles, e aí o cara queria dar calote nos reis, começou a perseguir os templários. Portugal falou, nós vamos acolher todos vocês e os membros de outras ordens religiosas aqui em Portugal. Essa busca militar, até porque Portugal veio de uma guerra, né? Portugal estava numa guerra com os muçulmanos e tal. Aqui a cruzada começa em casa, porque nós vivemos ela. Então eles acolheram todos, ajudaram a patrocinar, ajudaram a promover essa formação. E aí, veja, muitos impérios fracassavam por isso. Ou o cara era bom na guerra, ou era bom no comércio, ou era bom na cultura, ou tinha valores religiosos. A Ordem de Cristo meio que conecta tudo isso. Então, eu passei lá, é muito divertido. Aqui é o lugar que eles treinavam espada, aqui é o lugar que eles rezavam, aqui é o lugar que eles estudavam. Você vê um grande prédio que formava para um país muito pequeno um pessoal espetacular. E aí Pedro Álvares Cabral vem para cá e você vê na escrita do Pero Vaz de Caminha, contando a carta da chegada, o choque dele com a figura do Pedro Álvares Cabral. Por quê? O cara é da Ordem de Cristo. Beleza, os caras são tropa de elite, vamos ver, né? Chega aqui, viagem, fome... As coisas de viagem. Imagina uma viagem de barco. Imagina. Pra quem não entende o mérito desses caras, faz o seguinte: pega um barco e vai até Portugal agora. Não tem grande mérito, Guilherme. Pega um barco, qualquer barco, compra um barco e vai. Agora, né? Agora, em 2023, com todas as técnicas de navegação atuais, toda a tecnologia, pega um barco individual e chega. Você vai descobrir que isso é dificílimo. E aí tem a fome, tem o desgaste, tem tudo mais. Chega o Pedro Álvares Cabral, primeiro numa ilha. Primeira coisa que ele quer quando ele chega lá, uma missa. Que choca o Pero Vaz de Caminha, porque ele fala, gente, o pessoal tá privado de relações sexuais, o pessoal tá privado de comida, o pessoal tá privado de tudo. Ele quer uma missa mesmo, quer dizer, o cara é for real. Beleza, mas tudo bem, é uma ilha, né? Vai que é pra mostrar e tal. Chega o Pedro Álvares Cabral de novo, agora em terra firme. Primeira coisa, uma missa. De novo. E aí os índios começam a se ajoelhar, que conta na carta, sabe, da carta do Pero Vaz de Caminha, e fala, calma, o que tá acontecendo aqui? E vejam, a carta fala também dos recursos de exploração econômica. E aí vem a parte que muita gente não compreende. O Brasil foi explorado economicamente. Novamente, né? Há um erro até de como funciona a economia. Quando eu falo assim, tem uma montanha, eu falo, cara, toma uma montanha, explora o ouro. Você não vai conseguir explorar o ouro. Pensa agora 1.500. Você vai ter que contratar alguém. As pessoas podem roubar o ouro. Aliás, roubar o ouro é ultra lucrativo. Levar o ouro. Portugal levou todo o nosso ouro. Tenta empacotar um barco de ouro hoje e levar até Portugal. As coisas não funcionam tanto assim. Ou seja, a exploração econômica ela é necessária para que o projeto colonial funcione. E isso é inevitável. Então, é claro que ele tem que falar dos recursos. Mas veja que o chocante da carta não é que ele fala dos recursos, que novamente é inevitável. Se não falasse, a expedição falhava, porque alguém vai ter que pagar a conta desse negócio. O curiosíssimo da carta é que ele fala: o maior bem do Brasil são as almas aqui a serem salvas. Esse tipo de conexão muito curiosa de espírito desbravador e de um espírito religioso muito forte, né? Tem um quadro muito famoso, icônico do Brasil, chama A Primeira Missa, do Meirelles, que é um quadro, maravilhoso. Ele simboliza bem essa chegada. Então, existiram atrocidades cometidas na colonização no Brasil? Lógico. É lógico que cometeram abusos. Gente, é 1500. Tinha tudo que vocês imaginarem que tem em 1500. Tem mortes, homicídios, tem abusos sexuais, como acontecia, tem todo tipo de violência. Tinha muita violência também antes dos portugueses chegarem, tem muita violência depois que os portugueses chegarem, e o Brasil também tem muita violência hoje, ainda continua sendo o Brasil com muita coisa barbárica. Então, o que eu falo aqui não é para dizer que não existiram abusos, é óbvio que existiram abusos na colonização do Brasil. Não obstante, muitas vezes essa grandeza, sabe, é muito negligenciada. Quem que fala, dos méritos, porque a literatura de Camões, a ideia das navegações, essa formação de grandes líderes da Ordem de Cristo, tudo isso faz parte da história do Brasil, tudo isso está na nossa origem. Esses homens, pensa o que é um cara assim, novamente tem abuso, mas pensa o que é um homem que chega aqui e começa a desbravar uma mata e construir novos empreendimentos gigantes e começar a abrir caminhos, né? É um choque gigante. São Paulo é fundada por São José de Anchieta como uma escola de latim para os índios, em meio à perseguição. Em meio a várias vezes ele poderia ter sido morto.
E aí você pega vários índios aprendendo cultura clássica, nível intelectual, às vezes, deles ficava muito superior aos portugueses que vinham para cá, porque, sei lá, o José de Anchieta ia passando para eles coisas incríveis. Os jesuítas fizeram um trabalho educacional gigantesco nesse começo do Brasil. Então, olha só que curioso, para a gente pegar um pouco mais a contradição desse período. Você tem nobres portugueses, desbravadores de países que perderam o olho numa guerra religiosa que vem fundar a cidade no país. Você tem, sem dúvida, aproveitadores que vêm porque, sei lá, no país origem não podiam ganhar tanto dinheiro ou ia ter outra coisa. Você tem, de outro lado, índios que são mais cristãos do que o português que chegou, que, sei lá, o português chegou, quer pegar as Índias, e o outro índio, na verdade, agora é cristão e está dando aula de latim clássico. Você tem esse jesuíta que vem da Espanha, bota lá a capa no meio do calor do Brasil, arriscando a vida, podendo pegar várias doenças para converter as pessoas. Então, o retrato... E, poxa, você tem um rei, representa um ápice de Portugal. Então, eu acho que o retrato mais correto é olhar a grandeza junto com as dificuldades e começar a ter um retrato um pouco mais digno dessa origem de país, né? Olha, tem vários comentários para fazer sobre o que você disse, porque quando você falou, por exemplo, da Ordem de Cristo, eu me lembrei de uma das primeiras palestras que eu tive no Exército, e foi um comandante antigo meu, ele colocou um slide com uma frase do Tucídides, que era o historiador grego que contava a história da Guerra do Peloponeso, né? Sim. E ele falava que uma nação que separa a formação de seus intelectuais da de seus guerreiros corre o risco de ter suas guerras lutadas por idiotas e suas leis formuladas por covardes, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caceta, hein? Isso aqui é um slide para abrir uma palestra. Eu falei, tem que ser muito bom de briga e tem que ser bom na parte intelectual também. E esses caras eram. E aí você fala, poxa, imagina, né, a coragem que o cara tinha que ter para sair numa expedição marítima que não era no Mediterrâneo, que é tranquilinho, né? Tranquilinho entre aspas, porque tu tem a Odisseia que ele ficou perdido um tempão lá no Mediterrâneo. Quando chegava a metade aqui, era o já Oceano era Atlântico, muito, né? pô. Era o mar tenebroso. Não sabiam o que tinha depois. Tinha gente que acreditava que você ia chegar na borda e ia cair na boca de um dragão. Então era muito bizarro. E a maioria morria. Além de contato com doença tropical aqui no Brasil, com habitantes locais hostis, você tinha um escorbuto também que matava pra caramba. Eles não sabiam que, poxa, ficando sem vitamina C durante muito tempo, você poderia falecer. E eu e a Malu, a gente gosta muito de assistir Largados e Pelados, Guilherme. Que eu falo pra ela, isso aqui é uma experiência... baita sociologia. É muito bom, é antropológico muito bom. você ver certas coisas ali, né? E no Largados e Pelados eu falo pra ela, às vezes os caras vão se deslocar 3 quilômetros, 4 quilômetros assim, com mapa, sabendo pra onde tem que ir. Eu falo, olha, imagina sem mapa. O cara passa mal no deslocamento, sol na cabeça, não consegue levar água o suficiente. Eu falo, imagina isso, voltando 2000 anos, o cara talvez morresse porque ele chega até um canto, não tem água lá, não consegue voltar, e ele morre porque ele se mexeu 5 quilômetros para tentar desbravar um local, porque não tem informações. Agora imagina sair de Portugal para chegar em um outro continente. Então, pode falar o que quiser, exceto que os caras não eram corajosos. Eram muito corajosos. Olha que coisa incrível desse período, então. Portugal... por que Portugal tinha um negócio tão avançado, né? Teve, por exemplo, Fonseca foi um dos maiores nomes da lógica, era da Universidade de Coimbra. Porque eles mantiveram essa lista de estudos que vinha de São Tomás de Aquino, que era da escolástica. Quando vários países já tinham largado a escolástica, eles mantiveram esse legado. E isso passava para esses jesuítas. Tem um livro incrível chamado A Vida do Padre Anchieta, do Pero Rodrigues, que foi superior-geral da Ordem Jesuíta no Brasil. E ele conta, por exemplo, então, olha só, José Anchieta já está envolvido na fundação de São Paulo. São Paulo é o apóstolo da gente, que tem essa ideia desbravadora do cara que vai... se arriscar em lugares longínquos para converter as pessoas. São Paulo, fundada escola de latim e educação clássica para os índios. Aí olha agora o Rio, porque o Rio tem esse forte de São Sebastião. E o Rio passa por uma batalha épica, porque querem fundar uma colônia dos protestantes franceses no Brasil, e já tem muitos índios que se converteram ao catolicismo, que querem lutar contra os franceses, que estão querendo criar essa colônia competidora. Então, olha só, São José de Anchieta está rezando uma igreja, conta esse livro, e passa uma chuva de flechas, né? Que acertam a igreja inteira, menos ele. Então, ele fica em volta das flechas. Aquilo choca todos os índios e falam, meu Deus, temos aqui uma figura enviada por Deus. Os índios pegam em armas para lutar a batalha, em defesa dos portugueses, que é uma coisa, poxa, ninguém conta essa história. Daí a Batalha das Canoas, porque os índios vão lutar realmente com as canoas para proteger o Rio de Janeiro. E o que é incrível, os índios querem lutar também para defender a fé católica, novamente porque muitos já se converteram, e os índios falam que eles viram no céu São Sebastião, ou seja, no lugar do forte, os índios viram os portugueses e falam, não, nós vimos
No céu São Sebastião tem um índio chamado Martim Afonso, por exemplo, que é um grande testemunho da fé cristã ali naquele período. Então você pega o Rio de Janeiro, logo no começo da história dele já tem uma batalha épica para proteger a cultura brasileira, assim, nos primeiros séculos, né? No primeiro século do Brasil. Essa luta de pessoas que eram muito apegadas a um ideal de unidade, né? E o Brasil tem uma coisa incrível também, porque você pega... tem as colônias na África e em outros lugares. O Brasil é quase um primeiro país que ele é um país novo, porque você tem muito poucas pessoas para muito território. Então as pessoas naturalmente têm essa cultura de mistura. Os índios se misturam com os portugueses. O Brasil tinha uma nobreza local que é registrada, e essa nobreza englobava pessoas que iam se misturando com a população local em todos os níveis. Isso é uma coisa muito rara para qualquer lugar. 2 capitanias prosperaram mais, que foi São Vicente, que é essa que envolve São Paulo, e a de Pernambuco. Aliás, a minha família, né, chegou aqui em 1560, indo para a capitania de Pernambuco. Então tem lá registro da minha família desde vinda do norte de Portugal, que eu fui visitar também a terra da minha família. Tem uma ponte construída pelos romanos que está de pé até agora. Então essa história de herança romana, quando você vai nesses lugares mais antigos de Portugal, você consegue ver assim muito forte. E então o Brasil, ele era meio esse país império, esse país de expansão indefinida, sabe? Porque as pessoas se misturaram até hoje. O Brasil, você vai para o Japão, você não vira japonês. Você vai para a Inglaterra, você não vira inglês. Uhum. O cara vem japonês, alemão, no Brasil, em uma geração o cara virou brasileiro. O cara tá com a camisa do Flamengo fazendo Às vezes embaixadinha. nenhuma, o cara já se sente brasileiro. É uma loucura. O Brasil tem um poder de absorção cultural muito forte. E isso, em grande parte, vem nessa ideia de uma cultura universal. Essa cultura que o Império Romano tinha mais, porque você, ao longo da história do Império Romano, você podia vir de várias culturas e se tornar romano. É um dos elementos que englobam nessa cultura. Até a cultura norte-africana, né? Porque a Península Ibérica tinha uma cultura muito parecida com essa cultura do norte da África romano, e isso passa, sem dúvida, para a gênese brasileira. A gente pega um exemplo, tem 2 símbolos que eu já falei, acho que é legal falar da bandeira também do Brasil, né? Porque a gente ouve uma história totalmente falsa sobre a bandeira brasileira. A gente pega assim e fala, cara, o que é a bandeira brasileira? Mata, ouro. Isso é mentira escrachada e ridícula, isso tem que cair agora. Quem tá assistindo o podcast, ó, acabou, entendeu? Agora vocês nunca mais vão falar que é mata, ouro ou qualquer outra versão ridícula que contaram na escola. A bandeira brasileira, você pega a bandeira, para explicar, para entender melhor, tem que pegar a bandeira do Brasil Império, que é obviamente a outra bandeira. Depois da República excluiu vários símbolos, mas pega a original, Aqui. até porque a da República, obviamente, é a do Império com menos símbolos, não precisa nem ir muito longe para reparar. Então, a bandeira do Brasil Império, ela tem o verde, que é esse verde que todos nós conhecemos, em volta dele. O que é esse verde? É o verde da Casa de Bragança, que é a casa monárquica portuguesa. E de onde vem essa Casa de Bragança? A Casa de Bragança, falando dessa união de espírito militar e religioso, ela vem de uma figura que tem absolutamente tudo a ver com a história do Brasil, que é São Nuno Álvares Pereira. Cara, quem que é Nuno Álvares Pereira? Você vai para Portugal, eu falei de Tomar. Pertinho de Tomar, que é onde está o mosteiro da Ordem de Cristo, né, onde todos esses negócios, você tem uma cidade chamada Batalha. Batalha tem um mosteiro lindíssimo, belíssimo, construído por Dom João, fundador da Casa de Avis, que inclusive é a casa que funda o Brasil. E ali na frente tem a estátua desse cavaleiro, Nuno Álvares Pereira, segurando assim uma espada. Nuno Álvares Pereira lutou uma batalha épica pela independência de Portugal, que foi a Batalha de Ajubarrota. Foi um baita de um herói militar. E aí ele ganhou muito dinheiro com essas conquistas militares. Então o cara ganhou uma grana. É natural, o cara vencedor dos negócios e tal. Depois o que Nuno fez? Investiu esse dinheiro e fez multiplicar com empreendimentos imobiliários. Então ele multiplicou o dinheiro que ele ganhou. Depois que ele multiplicou esse dinheiro, ele pega o dinheiro dele e ele abre mão do dinheiro dele, doa, né? Uma boa parte da grana deles, claro, para a família deles, espalha uma parte para a família, mas para construir mosteiros, obras de cultura, coisas que iam impactar a história de Portugal. Um dos mais notórios é o mosteiro, o Convento do Carmo, no centro de Lisboa, tem as ruínas do convento de Nuno Álvares Pereira. E aí, depois de toda essa vida, ele se aposenta e vai viver como monge no Convento do Carmo, exatamente depois de ter espalhado isso. Então, olha a figura, herói de batalha, empresário bem-sucedido, investidor e depois monge aposentado, depois foi eventualmente canonizado. É da família de São Nuno que vem esse verde, ou seja, originalmente toda vez que você olhava esse verde era para te remontar toda essa história de Nuno Álvares Pereira. Uma história muito curiosa dele também é que quando ele ia indo para Ajubarrota, ele passa por Fátima, onde tem a aparição de Fátima no século XX, e o cavalo dele se ajoelha ali.
700 anos antes da aparição de Fátima, que é um negócio absurdo. Então, Nuno Álvares Pereira é um herói nacional, mas um herói nacional do Brasil, já que o nosso tema é grandes heróis, já foram 2 aí, Dom Manuel, ou mais, né? 3. Dom Manuel, primeiro rei do Brasil, absolutamente negligenciado, figura icônica da literatura, das conquistas e tal. Padre Anchieta, fundador de São Paulo, presente na fundação do Rio de Janeiro, apóstolo da educação no Brasil. A figura incrível de Pedro Álvares Cabral, membro da Ordem de Cristo. Nuno Álvares Pereira. Então, o verde remonta tudo isso. O amarelo é a cor da casa dos Habsburgos. Então, o que são os Habsburgos? Bom, os Habsburgos não só são uma das principais famílias monarcas da Europa, toda a história da Europa foi marcada por eles. Pensa que o imperador da Alemanha, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, era sempre o Habsburgo. E as mulheres do Brasil, usualmente, o dourado vem da Imperatriz Leopoldina, né? Mas, usualmente, as mulheres do Brasil, os brasileiros se casavam, os reis daqui se casavam com as mulheres da Áustria, com as mulheres dessa casa. Tem uma conexão muito forte, porque também o Brasil fez parte do Império Habsburgo, porque a casa monárquica espanhola era a mesma dos Habsburgos. Então, por um período também houve a união e Filipe II, que foi um baita rei da Europa, grande mestre também da Era de Ouro espanhola, foi rei do Brasil durante uma boa parte da história, durante umas belíssimas décadas do Brasil. Teve essa união ibérica, né? A união de Brasil e Espanha. 1580 e 1640, Bolonha, eu lembro. Perfeitamente. Respondi questão na prova sobre isso. Nossa Senhora. Data perfeitamente colocada. E olha só esse Império Habsburgo. Tem uma tradução, uma história aqui, uma tradição desse império que eu gosto de contar. Enfim, o dourado da Áustria, então você vê muita coisa austríaca. O dourado é esse mesmo dourado do Brasil. O Brasil tem uma cor mais alemã do que a cor da bandeira da Alemanha. Se você olhar a seleção alemã, ela joga de preto, que é a cor da Prússia. Mas a Prússia sequer é geograficamente na Alemanha, ela fica dentro da Polônia em termos geográficos. Ou ali no norte da Polônia, se quiser olhar. O Brasil joga com o dourado da Alemanha tradicional, do Sacro Império. Aliás, quando o brasileiro quer representar o Brasil, ele pega o símbolo dos Habsburgos, sem fazer a menor ideia, mas é um símbolo que evoca essa grandeza. E o imperador do Sacro Império, tem várias histórias boas sobre isso. O primeiro rei dos Habsburgos chama Rudolf I, isso eu vi no Museu do Prado, lá em Madrid. Conta a história de que ele estava andando num burro, né? E aí tinha uma pessoa pobre, né, que pediu o burro, e ele cedeu o burro. E aí essa pessoa revelou e falou: eu sou o Cristo. E pela sua generosidade, a sua família ainda vai herdar o mundo. Essa foi a promessa dele. E os Habsburgos, de fato, tiveram um império que dominava assim, quase o mundo inteiro. Imagina que pegava Espanha, Brasil, todo o império das Américas, as Filipinas, parte da África e tal. Quando morre o império, até hoje é assim, quando morre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é esse império, os Habsburgos foram a referência deles, tem todo um sepultamento. O último foi o Otto von Habsburg, no século XX. Chega todo mundo, né? Eles fazem uma procissão e chega na igreja dos franciscanos para enterrar o imperador. E aí eles batem na porta 3 vezes. Todo mundo, imagina, todo o povo morreu o imperador, todo mundo quer saber tal. Aí o cara pega o mestre de cerimônias, lê assim e fala: quem é? Pergunta o franciscano: quem é? O cara fala: aqui é Otto von Habsburg. Ele é duque da Áustria, duque disso, rei disso. O cara começa a dar Cara, são uns 20 minutos de título, sabe? E aí o frade fala: não conheço. Aí bate de novo na porta, 3 batidas. Quem é? Aqui é o Dr. Otto. Construiu tantos hospitais, iniciativas de educação, fez tantas coisas pelo mundo. Não conheço. Todo mundo assim, mais 15 minutos só para falar todos os méritos da vida do cara. Bate a 3ª vez na porta. Aqui é Otto, um pobre pecador. Aí o franciscano fala: esse eu conheço, pode entrar. E aí começa a tocar o hino, que é o 62º quarteto de cordas do Haydn, que é o hino em homenagem ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. O dourado brasileiro tem toda essa história contida nele. Novamente, totalmente, ninguém sabe. A história que eu tô contando, assim, quase... se eu fosse fazer um poll, assim, sabe? Quantos vocês já ouviram a história de São Nuno ou histórias do Sacro Império Romano Germânico? Fora. Esse é o dourado. E no centro tem o quê? O crucifixo da Ordem de Cristo, presente ali, que é essa ordem militar religiosa que funda o país. Uma esfera, claro, e a esfera armilar. A esfera armilar é o símbolo das navegações e do globo. Ou seja, o Brasil é filho de navegações globais, mas também é um convite à unidade do mundo inteiro. Por isso que o globo de Dom Manuel, esse instrumento de navegação,
é o símbolo mais tradicional do Brasil. Se pegarem bandeiras muito antigas do Brasil, ela é branca, como a cor de Portugal, com a esfera armilar, com a esfera no centro. Então, olha só, tanta coisa tem no Brasil. O céu estrelado, sem dúvida, está ali, mas a esfera armilar, a cor dos Habsburgos, a cor de Bragança, a cruz da Ordem de Cristo. É muita história incrível para ser negligenciada, sabe, para as nossas gerações. Infelizmente, muita coisa que a gente está contando foi apagada, né? As pessoas simplesmente sumiram com isso. A minha pergunta sobre isso é a seguinte, já dando um salto na história aqui, mas depois eu vou retornar. Porque toda essa tradição, né, dos Bragança, dos Habsburgos, ela remonta à monarquia. Sim. E aí nós tivemos a República em 1889. Sim. E aí, se eu fosse um governante republicano novo, eu gostaria de romper com certas tradições, e aí ficaria muito mais cômodo falar, não, é verde porque tem muito mato, é amarelo porque tem bastante ouro. Ensina isso nas escolas. Inclusive os heróis. Não, apaga todo mundo que é português e vamos pegar heróis nacionais. Por exemplo, Tiradentes não era tido como um herói na época da monarquia. Ele era um revoltoso, pô. Acabou, virou república. Quem que a gente pode resgatar como herói? Ah, teve um cara que se revoltou contra a monarquia por conta de impostos. 20% na época. Hoje em dia a gente paga muito mais, né? Então pega esse cara e coloca como herói. Então é natural que eles tiveram que reciclar, né? Na visão deles, um pouco do passado brasileiro para dar um novo patamar, aliás, um novo panorama para quem estava vindo a partir daquele ponto. Mas antes de dar esse salto todo na história, eu vou dar um salto menor. Até aproveitando que você citou, Guilherme, que tua família, ela chegou em Pernambuco. Sim. E uma das coisas que a gente ouve muito aqui é que, pô, o Brasil é essa bagunça porque foi o português que colonizou. Porque se fosse o americano, o pessoal pensa Estados Unidos. Se fosse o holandês, o pessoal ignora que a Holanda também foi totalmente brutal na colonização. A Companhia das Índias Orientais Holandesas foi dona da Indonésia, pô. E fez atrocidades por lá também, porque era outra época. É difícil julgar com a nossa cabeça de hoje esses homens do passado. Todo mundo era facínora, então, incluindo o Júlio César e Alexandre, que a gente falou aqui em outros episódios, né? Mas ali em Pernambuco a gente teve a época do Maurício de Nassau. Sim. E, inclusive, o Exército, ele coloca o início do Brasil, assim, de uma mentalidade realmente brasileira, né? E comemora como sendo o início do Exército a Batalha de Guararapes, que aconteceu quando, poxa, o português, junto com o índio, junto com o negro, se juntaram para expulsar um invasor holandês. Só que alguns falam, era para ter deixado a Holanda lá, a gente estaria muito melhor. Mais ou menos como o Suriname, Indonésia, Pois ou é. tantos outros. É assim, isso é o tipo da tolice que as pessoas vão pegando, assim. Primeira coisa muito importante para entender e as pessoas compram narrativas de todo tipo. O Brasil... Porque fala assim, o Brasil deu errado por causa da colonização. Curioso. Então vamos olhar como o Brasil performava internacionalmente nesse período. O Brasil não era esse Brasil da Vila Rica, esse Brasil que construiu Ouro Preto, esse Brasil de grandes nomes Não existia. da música. Todo esse Brasil que foi apagado, sabe? Esse Brasil anterior à independência, ele é um Brasil que tem um historiador que já calculou, cerca de 30% mais pobre que os Estados Unidos. Ou seja, ele estava acompanhando os Estados Unidos passo a passo. Ele não era mais pobre, performava pior. E o que é curioso, essa disparidade se justifique só pelo fato de não ter outra costa, porque os Estados Unidos têm duas... Eventualmente vai chegar no século XIX até as duas costas. Uma abertura para o mar faria uma diferença gigante para o Brasil. Mesmo assim, o Brasil é um país continental com muitos recursos. Então, na verdade, estão querendo pegar um período que o Brasil acompanhava os Estados Unidos para falar, pô, esse período é ocupado. Sendo que quando o Brasil descolou dos Estados Unidos foi exatamente depois da República, foi um pouco antes, quando já havia uma crise institucional no Brasil na época do Império, depois da Guerra Civil Americana, e aí, com certeza, depois da República, o Brasil descolou totalmente, porque o Brasil tinha uma elite, uma porcaria de elite, uma oligarquia ligada à maçonaria, ligada a escravocratas, porque pensa assim, o Brasil é o maior líder, veja como a gente inverte a história. O Brasil tem uma heroína incrível, uma pessoa de uma honra incalculável, que é a Princesa Isabel. Princesa Isabel foi brilhante na questão religiosa. Ela lutou pelos melhores educadores do país. Ela foi muito corajosa. Ela aboliu a escravidão. Ela era uma pessoa de uma postura amada pelo povo brasileiro. A figura, poxa, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sabe? E levou para coroá-la. Ela é uma figura que para todos os brasileiros era um símbolo do país e uma pessoa de uma educação ímpar.
E aí ela abole a escravidão, aí nós pegamos uma oligarquia positivista, que era uma ideologia revolucionária francesa, altamente burocratizante, altamente com ideias péssimas para o país. E aí essa elite, ligada aos caras da escravidão, que queriam manter a escravidão, derruba a princesa Isabel, instala um regime claramente corrupto, tira essa pessoa de lá sem apoio popular algum, uma coisa feita 100% por puro... É o power grab total, assim, gratuito. Aí o Brasil empobrece tremendamente e a galera reinverte a história e fala, nossa, olha como a monarquia portuguesa fez mal pro Brasil. Cara, isso é uma inversão histórica tremenda, assim. Como foi a República no Brasil? Por que é tão ruim? O Brasil virou até Estados Unidos do Brasil, querendo macaquear o negócio copiar o negócio do americano, que não tinha nenhuma conexão com a história brasileira, nenhuma não sei o quê, para fugir, para apagar da história a pessoa da Lei Áurea, entendeu? E aí você pega esse período de reconstrução da história, que apagam os símbolos nacionais, apagam toda essa história, somem com tudo, que inventam heróis que não existiam antes na história brasileira. Tipo, Tiradentes não era herói nem para os revolucionários amigos dele. Imagina, você pega esse país da Vila Rica que, poxa, que criou esse país continental, que engoliu os outros países da América Latina, que pensa que o Brasil era só uma tira, sabe? E ele foi entrando para o centro das Américas, expandindo para virar esse país continental. E aí nós colocamos a culpa nesses homens. Veja, claro que existia um abuso de bandeirantes, mas entenda o mérito do país, que era chamado de Vila Rica e construiu tantos prédios bonitos por um motivo. Não é aleatório. Então você pega o Brasil, que era muito rico, ele é culpado. Aí você fala Holanda. A Holanda, sem dúvida, era um centro bancário, mas não existe grandes precedentes de lugares que a Holanda enriqueceu pelo mundo, que ela transformou em grandes potências. Os holandeses, inclusive, estavam desestabilizando numa época em que o Brasil tinha muito a ser protegido, em termos de cultura, desestabilizando a ordem local, desestabilizando uma coisa que estava funcionando na época. Quando os índios negros todos se unem, né, para combater, a minha família combateu em Guararapes, o que nós temos ali é a visão do Império Nacional, que não era excludente, porque você olha, por exemplo, os holandeses tiveram muito presentes na África do Sul. Você vê a África do Sul como totalmente dividida. Um país onde você tinha uma política de apartheid até anos 90. Claro, porque você pega a cultura de... Nem todos os países tinham a mesma cultura de Portugal, como o meu parente, já previamente o Gilberto Freire, já, poxa, maravilhosamente demonstrou na literatura dele. Essa cultura de união era mais uma peculiaridade do Brasil, uma particularidade do Brasil, do que uma coisa que todo mundo praticava. Ou seja, você poderia ter tido um modelo muito mais parecido com outros que tiveram isso me baseando no que aconteceu de fato na história, muito mais parecido com o que aconteceu na África ou nessas ilhas, né, como da Indonésia, Bornéu, lugares como esse, no Brasil, se fosse a vitória holandesa. Então as pessoas estão falsificando a história, elas estão querendo pegar, olha o Brasil hoje e olha a Holanda hoje. Fala, mas essa comparação ela é totalmente absurda, assim, olha o Brasil antes da República, já muda totalmente o cenário, né? É verdade, se a gente pega gap em termos de riqueza, na época ali do segundo reinado, né, com Dom Pedro II, a gente chegou a estar muito próximo dos Estados Unidos em termos de riqueza. Aí depois veio a República, eles começaram a ser 3 vezes mais ricos, depois 6 vezes, 9 vezes, e o gap ele tem aumentado ao longo do tempo. Mas a gente estava de igual para igual. Inclusive, no fim do reinado aqui, eu não vou lembrar qual político americano, ele falou que quando acabou o reinado de Dom Pedro II, né, com o início da República, ele falou, caiu a única democracia que você tinha na América do Sul. Falando, vai mudar bastante as coisas no Brasil. E como você colocou de fato, é que na escola a gente aprende que, não, poxa, né, o reinado, não sei o quê, estava abusando, bababá. E aí veio a República quase que por um anseio popular. Mas quem está acompanhando aqui é mais velho, talvez se lembre da data que foi feito o plebiscito para saber se o Brasil deveria ser uma república ou uma monarquia. Sabe qual foi a data? Não. 1993. Sendo que a República começou em 1889. Então deixaram passar 100 anos, 104 anos para ser exato, para falar, povo, agora você pode escolher. Porque Dom Pedro era extremamente popular. Inclusive, ele teria a opção de iniciar uma guerra civil. Falar, tomei um golpe, vou me defender. Ele tinha apoio de uma certa ala do exército ainda, embora, né, os golpistas fossem militares. Inclusive, o líder do golpe, né, ele foi ludibriado para ser o líder, que era o Deodoro da Fonseca. Ele em si, né, era monarquista. Você tem cartas dele falando, olha, no Brasil, ruim com o Império, pior sem ele. Aqui não vai dar certo esse negócio de república, não. E depois ele acabou sendo conduzido,
né, a dar um golpe, Dom Pedro II falou, não, vou embora. Aí ele foi embora, não reagiu, ele levou terra do Brasil e morreu pouco tempo depois na França, né? Que foi trágico, na minha opinião. Qual a sua opinião sobre o Pedro II? Foi um líder. Você sabe que eu até. Na verdade, vamos voltar. Pode falar da Sim. família real aqui no Brasil, começando com Dom João, por exemplo, que veio pra Sim. cá depois de Napoleão, né? Bom, então vamos lá. Esse período também acho que ele é muito mal compreendido no Brasil. Primeiro, o último rei mais forte de Portugal nesse período, né, tinha sido João V. E aí Portugal passou, na época de Dom José, por uma reforma que, para mim, desestabilizou o Brasil tremendamente na figura do Marquês de Pombal. Por quê? O Brasil estava extremamente próspero nessa linha, 20% de imposto, que é um sonho para qualquer país hoje. As pessoas, que abuso. Na época era, meu Deus do céu, que horror, 20%. Hoje, se a gente pagasse 20% fixo de imposto, eu estava soltando fogos de artifício. Esse período, o Marquês de Pombal, ele altera completamente os valores que construíram e tornaram Portugal uma grande potência e levaram o Brasil adiante. Começa uma burocracia muito forte. Ele traz muito forte esses valores do iluminismo contra esses valores da formação religiosa. Ele expulsa os jesuítas da educação e ele faz parte da abolição dos jesuítas no mundo. Agora, pensa você, todas as escolas e universidades do Brasil, você vai falar, universidades, Guilherme, já não tinha. Na verdade, existiam sim instituições de ensino superior no Brasil antes da fundação oficial da USP ou da Faculdade de Direito de Olinda, como citam, mas elas não podiam operar porque elas não tinham autorização para isso, mas elas estavam lá. Então, muitos alunos estudavam no Brasil para ter o diploma validado na Holanda. Instituições como o Mosteiro de São Bento, então, operavam antes da história que se fala das universidades. E aí, o Marquês de Pombal pegou essa educação, que era muito focada nos jesuítas, que era a Ratio Studiorum, tem um livro, aliás, do padre Leonel Franca, chamado Ratio Studiorum, que conta o nível da educação brasileira, que é uma coisa, assim, impressionante, altíssimo nível. E aí você pega um país que tem essa educação de alto nível e manda todo mundo embora, fala, acabou. A igreja não pode mais educar, os jesuítas não são mais permitidos. Resultado, você ficou quase 100 anos sem escola. Então você pega nenhum país aguenta ficar quase 100 anos sem uma escola. Então o nível educacional no Brasil começa a despencar tremendamente depois da figura do Marquês de Pombal. Ele altera a arquitetura, troca a arquitetura manuelina, estilo manuelino barroca, por o estilo chão, que é mais reto, que é mais chapado, para menos símbolos religiosos. Então o Marquês de Pombal, a cultura do cartório, sem dúvida, pode ser muito traçada da época do Marquês de Pombal. Que ele fala, agora vai ser... Porque o Brasil, na origem, quem conta muito isso é o grande historiador de direito brasileiro, José Pedro Galvão de Souza, um dos maiores intelectuais nacionais, uma figura incrível. O Brasil ele foi criado com a monarquia municipalista. Então, qual que era a ideia? A primeira Constituição do Brasil eram as ordenações manuelinas, que é de Dom Manuel, e depois você tem as ordenações filipinas, do próprio Filipe II, que nós falamos. As duas eram muito focadas, até por essa influência de Salamanca, de outros lugares, numa liberdade econômica maior, no localismo, no municipalismo, as decisões são tocadas sempre no município, elas são focadas numa ordem moral, são curtas, poucos preceitos, poucas leis. As pessoas falam, poxa, olha como a Constituição americana é mais simples que a nossa, mas nós temos a nossa original, que ninguém sabe porcaria nenhuma, que é maravilhosa, que era uma referência para a época que ninguém leu. É que tá comparando a americana de 70 e pouco, 1770 e pouco. Isso. Aliás, a independência foi em 76, eu não sei quando é a Constituição deles, mas não é muito tempo depois, né? Não, acho que foi promulgado em 1789, se não me engano. Século XVIII ainda, quer comparar com a nossa de 1978, que aí virou um bicho gigantesco, pô. E aí o problema é que você pega essa história constitucional, foi apagada. Então, a tradição municipalista era muito boa para o Brasil. Agora que o Marquês de Pombal fala, não, acabou esse feudalismo, acabou essa coisa antiga, todo mundo agora tem que ter um manual, um papel que vai centralizar essa autoridade. Então, o Marquês de Pombal, isso ainda, a gente está falando da época de Dom José, anterior a Dom João VI. Então, todo o dinheiro que a gente gasta no cartório é culpa desse homem. Entendi. Sem dúvida, isso Agora é uma coisa, já cartório é um sabemos negócio em que praticamente quem só tem no Brasil, e um dos culpados, e sem o Marquês de Pombal isso não teria acontecido, não tenho dúvida alguma. As instituições anteriores, que seriam os antecessores disso, antes da época dele, o poder era bem menor do que se imagina, era mais oficialesco do que burocrático, como virou. E aí, o Marquês de Pombal, que também é uma figura que, para mim, é muito nociva na história europeia, por causa desse combate dos jesuítas internacional, e para Portugal, sem dúvida, é uma figura, claro que agora divide. Você pega uma das famílias nobres principais de Portugal, os Távoras. Os caras queimaram eles em praça pública na frente das pessoas, por ser uma família de direita. E quem que assistiu isso? Dona Maria, chamada no Brasil Dona Maria Louca. Então, Dona Maria pega esse período de transição revolucionário gigante na Europa
ela fica absolutamente traumatizada, fica muito mal com o que está acontecendo na Revolução Francesa. Cara, a Revolução Francesa matou o maior cientista da época, que era Lavoisier, em nome da ciência, fazia fila para matar filhos de nobres, crianças sendo mortas. A guilhotina era para matar em massa. Os caras mataram, inclusive, os líderes da Revolução. Então acontece toda essa transição na Europa e Dona Maria é quem é contra isso. Porque ela fala, gente, todo mundo enlouqueceu, a gente perdeu o norte. Dona Maria era chamada antes de Dona Maria a Piedosa. E aí, depois com as revoluções, alteram, e ela teve, sem dúvida, o que provavelmente uma depressão, depois de presenciar tudo isso, que muitas vezes não é contado, aí altera o nome, agora é Dona Maria a Louca. Mas veja como já é uma recontagem da história, uma alteração dos pontos. Dona Maria, então, em grande parte, não queria ver o seu país cair nesse caos revolucionário nesse período. E o que estoura na Europa? Na continuação dessa linha da Revolução Francesa, vem o Império Napoleônico. Resultado, Portugal fica muito entre a cruz e a espada. Portugal vai ficar do lado de Napoleão contra a Inglaterra, mas até ontem a Inglaterra era aliado de Portugal. Como é que vai ser? Dom João sai de lá e vem para o Brasil. E aí o Brasil tem essa peculiaridade que é o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Ou seja, o Brasil é o centro de um império multicontinental. E isso acontecia por quê também? Por que muitos portugueses defendem a tese, tem aliás um belíssimo livro da história de Portugal chamado A História de Portugal, do João Amial, inclusive a neta dele foi na minha palestra em Portugal, uma honra imensa, porque é um baita historiador da história do país. Muitos portugueses defendem a ideia de que o Brasil nunca foi uma colônia. Colônia é uma outra classificação, que o Brasil é um território ultramarino. O Brasil é como Portugal em outro lugar, até pela natureza do modo como foi criado o Brasil. Porque tinha uma nobreza local, porque as pessoas se misturavam com a população local, porque tinha gente que ficava lá e cá, então era outra linha. E um dos pontos que eles argumentam é exatamente a proclamação desse Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, ou seja, o Brasil é o centro desse Reino Unido. Quando vem para cá Dom João, então, que choca muitas pessoas, né? Fala, caramba, o Brasil tem um papel proeminente na história. Ele basicamente nem grande estrategista, nem medroso. Ele faz uma movimentação para evitar um conflito mais explícito com Napoleão, que era impossível. Então, para mim, eu classifico a coisa desse modo. Mas veja, Dom João já está no momento de influência dessas ideias revolucionárias via maçonaria que está ali dentro da corte. A influência é essa que cresceu muito forte na época do Pombal. E com a mãe dele, crítica desses elementos da revolução que ele está enxergando e vendo também que tem consequências nocivas. Resultado da imagem de Dom João é que, longe de ser uma figura grotesca, ele é mais um homem entre transição de várias épocas. Ele está num processo ali de transformação histórica muito intensa e ele é esse homem. E quando nós pegamos a época de Dom Pedro I, que é Pedro IV de Portugal... Posso só fazer um comentário sobre Dom João? Uhum. Porque as pessoas que estão assistindo aqui devem lembrar daquela imagem passada em séries da Globo, de que é um bonachão... Gordo comendo frango. Gordo comendo frango... E primeiro banho dele com não sei quantos anos, né, aqui no Brasil. Mas se você pega as próprias memórias do Napoleão, que, poxa, o Guilherme citou, né, a Revolução Francesa veio lá querendo enforcar, né, o último príncipe nas tripas do último padre. Sim. Ou ao contrário, não lembro agora, mas acho que era isso, né? Tanto faz, né? Independente da ordem, faz, né? Era um negócio meio absurdo. E eu costumo falar que de uma revolução geralmente vem algo pior. Porque se você pensa num processo revolucionário, o pessoal se matando na rua, quem vai ganhar esse processo? É o cara menos ético, é o mais violento. Se alguém fala assim, não, eu não topo matar. O outro fala, não, pra mim também vai matar, não. Quem vai ganhar? É o cara que tá pronto pra matar todo mundo, pô. É por isso que tem uma revolução francesa e vem Napoleão, que foi um tirano. Na sua época, declarou guerra contra a Europa inteira. Você faz a Revolução de 17 na Rússia, quem vai ganhar? No final, né? Mata um, mata outro, não sei o que, cai no colo de Stalin. Excelente pessoa, candura de pessoa, né? O Stalin. Você tem a Revolução Cubana, poxa, vai ver quem depois continuou vivo nos 10 anos seguintes. Todos os participantes foram morrendo, exceto o Castro, aquele pessoal extremamente chegado a ele. Então, de uma revolução costuma vir coisa pior, porque o menos ético, o mais violento, o mais imoral chegará até o poder no final das contas. E o Napoleão, dá para discutir a natureza dele, até porque ele foi mudando ao longo da vida, mas ele era um cara, em termos de estratégia militar, brilhante. Na Academia Militar, a gente até hoje estuda as manobras de Napoleão, eu era de artilharia, ele era de artilharia, e o que o cara fez na época era bizarro. Pô. Tava em guerra com a Europa inteira e levando vantagem. E aí esse cara quer invadir Portugal. Aí o Dom João VI pensa, caramba, o que eu faço agora? Mete o pé. E ele teve essa ideia. Poxa, vamos embora, vamos pegar a corte e levar para o Brasil.
E quando ele fez isso, ele ganhou a simpatia do Napoleão. Primeiro que surgiu um ditado dessa época. Não, tô confundindo o ditado. Não, enfim, surgiu haver navios, deixou Napoleão haver navios, chegou em Portugal, ele tinha ido embora. E segundo que Napoleão, depois em suas memórias, falou que ele foi vencido em termos de intelecto por 3 pessoas. Ele falava do general Inverno, que ele personificou o inverno russo como aquele que ganhou dele, né? Então não deu mérito pro Kutuzov, que era o marechal responsável por isso, ou pro Alexandre I, que era o imperador russo. Ele falou do Duque de Wellington, que venceu ele em Waterloo, e ele falou de Dom João VI. Que foi Desse embora. que o pessoal chama de bonachão, não sei o quê, covarde, bababá. Que foi embora, mas a ideia de que... E esse que é o curioso, né? A ideia de que ele ganharia uma guerra de frente com o Napoleão é absurda. Exatamente. Qualquer pessoa que propusesse isso estaria fora. O que ele fez foi uma manobra bastante interessante, na verdade. E o que é curioso, e ele tinha uma educação invejável, sinceramente, para quem acha que Dom João VI é um ignorante completo, vai ler o que ele estudou. E olha as coisas que sabe que a gente está estudando hoje, você vai ver que a formação dele era muito boa, sim. Mas a monarquia portuguesa estava longe do seu auge, como eu falei. Essa reforma pombalina enfraqueceu tremendamente o que um dia foi a glória. Dessa época de Dom Manuel, agora nós já temos aí 300 anos praticamente de diferença, e Portugal já tinha, sem dúvida, perdido o prestígio internacional em grande parte. Quando a corte vem para cá, Dom Pedro I, ele é uma figura muito ambígua. Em Portugal, até um aluno meu chegou a apontar, olha ali o teu Pedro que ferrou o meu país, com uma estátua dele, né? Eu dei uma palestra no Palácio da Independência de Portugal, e aí o cara apontou para a imagem de Dom Pedro I e falou, cara, esse cara ferrou o meu país. Por que fala que ele ferrou o país? Isso é relevante. Pedro I, ou Pedro IV, ele já foi muito educado nas ideias iluministas. Ele tinha influência disso. Inclusive, a esposa dele, que era uma figura invejável, de caráter e qualidade invejáveis, que era a imperatriz Leopoldina, fica preocupada. Fala, olha, o meu Pedro está lendo ideias aqui que são revolucionárias. Ele tem uma influência muito maçônica em volta dele. E existe um interesse dessas elites iluministas na independência da América Latina, que os países da América Latina sejam todos independentes. Por quê? Isso vai enfraquecer o Império Português e Espanhol face à briga de poder que tem internacional. Então, o Império Britânico não é um grande interessado na força das colônias espanholas. Quando você pensa a doutrina Monroe, por exemplo, muita gente não sabe. Repara que a doutrina Monroe é a América para os americanos, mas que as colônias inglesas ninguém mexeu com elas. Pode reparar que o Canadá não faz parte da doutrina Monroe. No entanto, os países da América Espanhola e Portuguesa foram um grande alvo, porque é claro que existe uma briga do mundo anglo-saxônico com o mundo ibérico. Isso é um fato da política da época. Um dado curioso sobre isso, o México chegou até uma monarquia católica durante a Guerra Civil Americana. O México, durante essa monarquia do Maximiliano, que era um Habsburgo, começou a decolar economicamente. Acabou a Guerra Civil Americana, os americanos invadiram o México, depuseram o cara e botaram uma república de baixíssimo nível, o México começou a desabar. Porque havia essa ideia de meio que garantir que a América Latina não ia ter governos tão fortes. Isso é uma vibe revolucionária da época. Quando, aliás, infelizmente, essa República Mexicana que os americanos botaram lá matava os católicos e era altamente corrupta, que vai dar uma outra revolta chamada Revolta dos Cristeiros no futuro, mas isso é uma história bem paralela. De qualquer maneira, voltando para o Brasil. No caso do Brasil, Dom Pedro I tinha uma certa influência dessas ideias revolucionárias, tinha muitos maçons em volta na corte dele, e Pedro I também era um pouco playboy, que é a história que todo mundo sabe. O caso mais notório é que ele dá um título de nobreza para a amante dele lá, para a figura da Marquesa de Santos. Mas por que ele é tão polêmico em Portugal? Porque quando ele vai para Portugal, ele luta uma guerra civil. Porque ele é proclamado a independência, em grande parte porque estoura uma revolução liberal em Portugal, Revolução do Porto. Essa revolução quer exatamente trazer esses valores revolucionários e quer que o Brasil volte a ser colônia. Mas isso que é importante, olha só o entendimento. Os tradicionalistas da época não enxergavam o Brasil como colônia, mas como território ultramarino e no período como sede do Reino Unido Brasil, Portugal e Algarve. Quem enxergava o Brasil como colônia? Os revolucionários do Porto, que era exatamente a esquerda da época, que eram dessas revoluções liberais do período, na mesma linha da Revolução Francesa, só que a versão, claro, portuguesa. Claro que os positivistas também vão enxergar o Brasil como a república futura, como essa coisa dos Estados Unidos do Brasil. Beleza, isso no futuro. Pedro IV faz a independência e meio que preserva pelo menos uma parte, aquela famosa história que todo mundo sabe. Se é para perder o reino, vamos perder o reino para nós mesmos. Que é um movimento curioso, porque
Não foi preservada a unidade do Império Português, que era o período mais glorioso, mas não se deixou a Revolução do Porto ter a sua vontade. Perfeito. Mas o que torna Pedro tão polêmico em Portugal não é só essa questão da independência, é o que acontece depois, porque ele vai para Portugal e ele luta uma guerra civil contra Miguel. Que era o irmão dele. E ele luta essa guerra contra o Miguel do lado da maçonaria e do lado revolucionário. Isso é evidente para todo mundo que estudou a história. E ele ganha. Qual é o resultado da vitória dele em Portugal? O resultado é a abolição de todas as ordens religiosas em Portugal, que só vai acabar no século XX. Então, por exemplo, a própria irmã Lúcia, do aparecimento de Fátima, ela não podia ser freira em Portugal, porque Portugal não podia ter freira, porque as freiras tinham que... Me mostraram até as casas. As freiras em Portugal tinham que ficar escondidas num porão para praticar religião por causa do período do reinado de Pedro IV, que tinha até um ministro apelidado de Mata Frades. O mosteiro de São Nuno viraram ruínas, não foi reconstruído também por causa do reinado de Pedro IV. Inclusive, em Portugal tem várias placas escritas. Este lugar deixou de ser por causa de uma ordem dessa época da abolição das ordens religiosas. Só no século XX isso vai ser revertido. E aí a filha de Pedro I, que vai ser Maria da Glória, que vai ser rainha lá, começa um período de monarquia liberal em Portugal, que é extremamente mal visto, que é satirizado pelo Eça de Queiroz como devorismo, porque os caras tinham... Essas elites políticas liberais começaram a devorar o patrimônio da população. Portugal ficou mais burocrática, mais relativista, mais fraca institucionalmente e entrou em decadência até que finalmente os revolucionários mataram o rei na Praça do Comércio, na frente da imagem do Marquês de Pombal, que é simbólico, e fizeram a República Portuguesa, e aí Portugal decaiu tremendamente. Então, na verdade, Pedro IV inaugura, na visão de muitos portugueses mais tradicionais, como eles muito bem me explicaram e eu também pesquisei lá, um período de decadência tremenda do Império Português. Começa um período de queda. E aí, quando a gente olha a história brasileira, o que acontece? A gente entra no segundo reinado, mas depois da independência, Portugal e Brasil entraram em decadência. Não foi que teve um dos dois países que começou uma baita ascensão, que começou a crescer. Então é curioso, porque conforme reescrever a nossa história e conforme a gente deixa de conhecer esse legado comum, né? Veja, claro que o que eu falo não é tanto vamos criar agora... vamos criar pelo menos um elo cultural para deixar de mentir a história. Esse já seria um grande ponto, sei lá, Camões tinha que ser um legado comum, esse é o mínimo das coisas. Mas enfim, Portugal entra numa decadência tremenda por causa disso. Essa decadência é perceptível, a morte do rei é lamentável, totalmente são acontecimentos bizarros que acontecem em Portugal. E o Brasil do segundo reinado? Bom, Dom Pedro II, sem dúvida, conduziu um Brasil próspero, um Brasil seguro e um Brasil de unidade, na maior parte. Ele está entre dois mundos, porque tem essa oligarquia maçônica meio decadente, por vezes positivista do lado dele, que está lá para parasitar o império. Tem essa herança maravilhosa que ele é o portador, ele era uma pessoa muito admirada pela sua erudição, pelo seu porte, era um rei que sabia conduzir o Brasil com muito equilíbrio e muito elogiado. O Brasil, novamente, um dos maiores países, mais harmônico. E ele conseguiu segurar os pratos, sabe? Conseguiu manter a coesão nacional durante esse reinado. O momento da Isabel, para mim, a forma como eu enxergo, né? Então, eu vejo Pedro I como meio playboy, pouco que essas ideias revolucionárias foram a ruína dele, em muitos aspectos, a ruína de Portugal. Eu vejo Pedro II como um homem que segurou o reinado brasileiro de uma maneira muito equilibrada, e eu vejo que a nossa grande esperança, se fosse apontar era Isabel. Falasse, cara, Isabel seria a melhor imperatriz que o Brasil não teve, a melhor figura que o Brasil não teve. E aí, infelizmente, a história não se desenrolou assim, porque Isabel nunca chegou a assumir o trono, porque exatamente as piores forças do reinado tomaram conta na República. Quem satirizou muito bem isso foi Machado de Assis, no Alienista. O Alienista conta a história de um positivista, que é o cara que acha que o mundo todo tá louco. E aí ele começa a controlar todo mundo, ele transforma o mundo inteiro no hospício. Mas quem deveria estar no hospício é o próprio líder revolucionário, que é controlar a sociedade. Policarpo Quaresma, né, satiriza também a República. Tanto Machado de Assis quanto Lima Barreto eram de admiração monárquica, né, tiveram simpatias monárquicas. Eu acho que o que o Brasil fez foi um pouco trair a sua história e trair o seu legado ao longo desse período, e isso foi bem nocivo para nós, né? Tem um conto do Machado de Assis chamado Sereníssima República.
E é uma sátira à república. Ele fala sobre a contagem de votos, ele fala de uma república de aranhas. Que elas criam uma república, não sei o que, vai contar os votos, aí de repente o voto não tá certo, o fiscal dormiu, daí ele fala, mas quem pode julgar, né? Esse fiscal com a sua batalha inelutável contra o sono. É delicioso de A ler. teoria do medalhão, né? Que é o conto dele que ele fala, melhor do que ser bom é parecer bom, né? Quer dizer, com essa nova cultura, começa uma cultura muito de aparência, de títulos no Brasil. Aí você fala, não, Guilherme, mas a colonização era horrível. Cara, tinha um parente meu desse que eu tava lendo, que o cara lutou na Índia, lutou na Arábia, perdeu um olho e veio fundar uma cidade. Desculpa, isso não é cultura de aparência, entendeu? O maluco que perdeu um olho e lutou guerra em 3 continentes, e vem pra montar uma cidade na base do... carregando carroça, sabe? E montando casa com as próprias mãos. Você não tem como colocar os dois no mesmo nível. E eu acho que esse mundo pós-república é muito difícil achar bons presidentes no Brasil. A história da presidência brasileira decaiu tremendamente. A maioria era círculo de amizades, era aquela coisa café com leite, que os caras reuniam em rodinha de gente chique para selecionar. A ideia, o municipalismo se perdeu totalmente, que num país continental como o nosso era muito mais sensato o governo local do que a ideia do governo central. Claro, Brasília é o símbolo máximo disso, que Brasília é a burocracia centralizadora gigantesca, uma obra que até hoje, em alguma medida, a gente está pagando via dívida externa, no sentido de que o Brasil se endividou tremendamente a partir dali, ou dívida interna, sei lá o que. A dívida brasileira tem uma... A gente pagou via inflação também, porque depois da construção de Brasília, até o Plano Real, e perdurou nos primeiros anos de real, a gente não teve mais inflação de 1 dígito. Ficou sendo 2 dígitos, porque foi uma obra faraônica no meio do deserto, digamos assim, Sim. né? Então foi realmente um uso de recurso massivo. Mas o que eu ia te perguntar então, resumidamente, tua opinião sobre Dom Pedro, poxa, lá em Portugal ele é mal visto, aqui no Sim. Brasil você acha que foi um momento de decaimento. Eu acho que é uma figura trágica, eu acho que toda a sequência... E Dom Pedro II foi um bom monarca. Sim, sem dúvida. Eu não ranqueio o Dom Pedro II como figuras como Dom Manuel ou Filipe II. Realmente, esses daí são heróis, sei lá, são figuras para a história da humanidade. Então, entre melhores reis que existiram no mundo. Assim, o Brasil teve alguns dos reis que, novamente, tem entre os melhores reis da história europeia. Portugal, quando você olha a história dos monarcas, por vezes, Portugal tem uma quantidade de monarcas muito maiores que vários países. Não é por vezes. Você pega o caso da França. Pô, o francês vai lá tira o período medieval, sabe? Para caçar um rei bom na França precisa de um esforço muito grande. Portugal tem uma lista vastíssima de reis incríveis. Pô, tudo bem, gostando do período medieval que eu falei agora, mas Dom Afonso Henriques foi um baita rei. Dom João foi um rei impressionante. Dom Manuel foi um rei incrível. Até João V foi um rei impressionante. Você pega a história mesmo da França, se conta muita mentira. Um exemplo da história da Revolução. Luís XIV, o Rei Sol, símbolo do governo central. Mas o Estado, na época de Luís XIV, é menor do que depois da Revolução. Então, olha como a gente compra nós que compramos com muita facilidade mentiras, que você tem menos autonomia, mais controle, mais governo, mais restrição. Mas que bom, né? Agora é uma república. E aí pega na época de Luís XIV, ele é o Rei Sol, tem a peruca, todos os defeitos que Luís XIV tinha. Só que você tem menos imposto, o Estado é menor, o controle social é menor. Então, por vezes, as pessoas preferem a aparência de liberdade do que a autêntica liberdade. E, sem dúvida, a autêntica liberdade depende de uma formação de valores. Porque se você é escravo das suas paixões, você não é livre. O que eu acho que aconteceu com o Brasil? O Brasil comprou essa narrativa da Revolução Francesa de que nomes abstratos substituem valores e liberdades concretas e reais. Então, o cara fala, não, mas é que a gente é igual e livre. Cara, isso não é... Qual é o seu grau de autonomia real política? Qual é o seu grau de tomar decisão? Qual é o seu grau de prosperidade real? São essas coisas que devem ser perguntadas, não a aparência disso. Então, mas sem dúvida, o brasileiro, quando a gente fez aqui essa comparação, né? Você fala monarquia. As pessoas pensam, monarquia, pensa um cara, o abuso da monarquia, o absolutismo, ou qualquer coisa. Raramente a pessoa pensa no CEO de uma empresa, que é uma analogia que a gente já fez aqui, que é um cara com accountability, mas que é o cara que toma decisão, o cara que tá bancando e fala, cara, eu tô bancando isso aqui. Isso vai ter que acontecer. E quando nós vemos a história de Portugal e do Brasil, né, simultaneamente, nós vemos reis que eram tomadores de decisão espetaculares, que seguraram o país nas costas, quando muitos outros países da Europa tinham reis bem piores, entendeu? Foi engraçado porque eu dei essas palestras em Portugal, tinha os portugueses emocionados, né? Falando, caramba, finalmente estão voltando a falar da história. Porque em Portugal mesmo,
a história foi reescrita para falar que Pombal é o maior herói, para falar que a Revolução dos Cravos a Revolução dos Cravos é uma revolução socialista muito recente em Portugal, que cria meio que a República atual portuguesa. Então é meio que assim, ó, a história de Portugal era uma porcaria, só tinha idiotas, aí chegou Pombal e aí as luzes brilharam no céu, e aí agora chegou a Revolução dos Cravos e agora todos vocês são livres. Aí o português hoje olha e fala, ele fala, pois, você vê a República atual, uma classe política que não tem não tem grandeza, não inspira grandeza alguma. Portugal relegado ao segundo ponto. Ele fala, cara, alguma coisa está mal contada, porque uma das maiores potências do mundo para outra coisa. Então, não é só no Brasil que a história está mal contada. Que loucura, não é privilégio nosso, né, reescrever a história, então. Não. E olha que eles fizeram coisas incríveis, inclusive, né, as grandes navegações foi o início deles, então. Inclusive é nosso país, a nossa grandeza. País, exatamente. Quer dizer, os portugueses têm um conceito curioso, que eu conheci um português lá que falou, sou português de Angola e você é português do Brasil. Ou seja, é a ideia de um império que o fato dele ser de Angola, o fato dele ser da China, de Macau. Nas minhas palestras foram gente lá, apareceu português de Macau, chinês. Mas português, você fala, como assim? Ele é português chinês. Porque em Portugal, diferente de outros tantos impérios, que os caras eram inclusive geograficamente divididos, sabe? Tinha lá o português, se misturava com o chinês, sabe? E agora tem um português chinês com uma identidade cultural falando português, sabe? Em Macau. Isso é tudo uma história perdida que eu entendo que o Brasil, a gente não está nem começando a arranhar a superfície de redescobrir. Mas olha quantos heróis nacionais a gente já falou. Nos que a gente fala, pô, e os heróis? Cara, olha os heróis. Princesa Isabel, mais uma heroína para aparecer, sem dúvida. No Pedro II, não sei se você classifica ele como um herói, mas eu coloco ele como um homem que inspira uma liderança superior. Para quem tem dúvida desse período, colocaria uma coisa. Qual líder brasileiro foi muito melhor do que Isabel? Moralmente, em postura, em tomar decisão do que os anteriores. Muita gente vai ter muita dificuldade de me falar qual líder brasileiro supera esse. Qual líder brasileiro foi muito bom, entendeu? Até para os admiradores, sabe, de qualquer líder político brasileiro, é muito difícil você olhar os últimos 100 anos do Brasil e falar, caramba, esse é um baita líder. Eu acho que, em grande parte, é porque nós perdemos essa origem de unidade na verdade, que era um princípio do Brasil. O Brasil, sem esses valores da raça studiorum, sem esses valores que vêm de São Nuno, sem esses valores que vêm do Lusíadas, sem esses valores que vêm da própria carta do Pero Vaz de Caminha, ele fica um país meio sem pai, sabe? Como se fosse um país que chegou, foi criado do nada, não tem história. Os americanos, pelo menos até a história da independência deles, eles contam a história deles voltando pro início. Algo que você falar sobre isso também, porque a história dos Estados Unidos também não começa em 1776, ela começa antes. E também o que eu estou falando, em alguns aspectos, vale para os Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos, deveria se valorizar mais a história da Inglaterra, de Alfredo o Grande até os dias atuais. Mas eles leem Shakespeare nas escolas. Então tem uma série de acontecimentos que eles valorizam mais do que nós. E isso eu acho que é nosso detrimento, não nossa vantagem, né? Bom, pegando também esse ponto, já na transição, foi antes, na verdade, né? Mas acabou enfraquecendo a monarquia, que foi a Guerra do Paraguai. Porque se a gente pensa em heróis, quase sempre você quer procurar aquele que, no máximo, né, estaria disposto a morrer pela sua pátria, morrer em batalha. E aí, se a gente pega dentro dos patronos das armas do exército, por exemplo, você tem lá Duque de Caxias, que é o patrono do exército, a infantaria vai ter Sampaio, a artilharia vai ter o Malé, que era de origem francesa. Você vai ter cada um desses grandes heróis e todos participaram da Guerra do Paraguai. Foi o nosso grande conflito aqui na América do Sul. Só que a consequência da guerra, teve até acho que se não me engano foi um barão, não vou lembrar agora quem era, talvez você saiba, que ele falava, maldita guerra, atrasa-nos 50 anos. Tem um livro sobre a Guerra do Paraguai que chama-se Maldita Guerra. E depois da guerra o exército sai fortalecido, mais tarde os militares proclamariam a república, a monarquia ela perde força, e aí como você fala, poxa, que a Isabel é um baita exemplo de um líder, porque ela sabia que na hora que ela perdesse apoio dos oligarcas que queriam manter a escravidão, ela perderia o império. Até porque falava, você quer libertar, né, os escravos lá com a Lei Áurea? Beleza, mas indeniza quem tem. Ela falou, não vou indenizar ninguém. Então, quando ela fez isso, em 1888, deu um ano, caiu o império, pô. E aí começou a república. Mas nessas figuras que participaram da Guerra do Paraguai, inclusive o marido da Isabel participou, o Conde D,
foi comandante depois que o sim. Duque de Caxias foi embora. Você vê algum modelo, assim, de herói nacional? Bom, você tem, claro, figuras como o Duque de Caxias, que inclusive cooperou muito com a Princesa Isabel. O Conde D foi demonizado pelo Curtiço e outras obras revolucionárias no Brasil, mas foi muito difamado, erroneamente difamado. Você tem figuras de liderança. Eu acho que o Duque de Caxias, quando ele teve o seu gabinete no governo na época do Brasil, ele atuou bem, ele não atuou mal, inclusive ele foi numa direção muito boa. O problema da Guerra do Paraguai é que ela é uma guerra muito, muito estranha, né? Porque o Brasil, a maior prioridade do Brasil era se consolidar, e o Brasil foi forçado por uma ameaça externa absolutamente exótica. O Solano Lopes deve ser um dos homens mais exóticos que pairaram pela história global. E isso permitiu, na verdade, talvez não tanto o fortalecimento do exército, mas o fortalecimento do exército de maneira dissociada da monarquia, sabe? Acho que esse talvez seja o ponto. Porque o Exército Nacional antes, a história dele da Casa Real era muito conectada, você não tinha como separar. Ainda mais nesse período das ordens religiosas. Talvez aí tenha um pecado também, em certa medida, de Pedro I. Por quê? Não era grande mérito de Portugal exatamente ter casado o espírito militar com o espírito dos valores e educação? Então isso é um pouco fruto e não origem, sabe, em certa medida. Ou seja, nós quebramos o nosso grande mérito fundacional, que é o da Ordem de Cristo. Agora o exército tem um interesse diferente da população. Ei, segura que o filho é teu, entendeu? Você tirou o espírito religioso de todo mundo. Falou que a gente não precisava desses valores. Falou que essa formação intelectual era defasada, medieval, sei lá o quê. Agora que o Brasil virou uma oligarquia, o que se espera? Pensa quantas pessoas no Brasil não defenderam uma educação relativista. E aí, na medida que os líderes são ruins, eles falam, olha que absurdo, os líderes são imorais. Fala, mas você foi desde a escola falando que não tem valor moral. Você sabe que eu entendo que a forma mais correta de descrever o regime atual brasileiro é oligarquia. Acho que esse é o termo clássico mais correto. As pessoas usam o termo democracia, república democrática. República democrática, para os antigos, já é impossível, porque para eles é o quadrado redondo. Porque democracia é uma república que se corrompeu na terminologia do Aristóteles. Então, para eles é um ou outro. Então, eles iam falar para você, cara, república democrática, eles faziam rir, fala, não, escolhe um. Mas a oligarquia é um termo muito correto. E qual brasileiro não consegue olhar para essa oligarquia e falar, caramba, é uma oligarquia? Eu acho que o exército, você, claro, tem uma história no exército. O exército, ele não tem uma carga moral por tabela. Existe isso. O exército pode servir o Partido Comunista Chinês, ele pode servir os Estados Unidos, ele pode servir o Brasil, ele pode servir a maçonaria, ele pode servir uma causa cristã, ele pode servir o que for. O exército, a ideia da hierarquia militar não traz consigo mesma nenhuma carga moral necessária. Na medida em que um país quer ser próspero, ele precisa educar a sua classe militar nos valores que ele efetivamente entende que são os mais elevados. E em valores de honra, de sacrifício, esses são os valores que vão se dar bem com a classe militar. Na época do pós-Pombal, o que nós vemos é uma crise dessa educação. Então, a Guerra do Paraguai, eu diria que ela não é tanto o causador, mas ela está explodindo uma coisa que já estava... porque o fato do exército querer dar um power grab ali depois da guerra... ele não aconteceria se os valores estivessem todos alinhados previamente. Simplesmente não aconteceria. Então eu entendo que o que aconteceu foi muito isso, né? A Guerra do Paraguai... O problema da América Latina é o seguinte, a América Latina, ela, em grande parte, tinha esse Império Espanhol e esse Império Português que guiaram ela. Depois das independências, a América Espanhola ela é uma bagunça, visivelmente. O Uruguai era meio Brasil, depois não é mais... O Paraguai é um país, eram as missões jesuíticas, acabou virando um país independente, só Deus sabe como. Aliás, a Colômbia quebrou em 3. São países fragmentados. Simão Bolívar conseguiu a proeza. Simão Bolívar era um total de um playboy desgraçado, né? É outro vagabundinho do período. Desculpa a minha raiva com Simão Bolívar. Mas ele é outro... Ele é da onde? Isso daí que eu me perdi. Simão Bolívar é o grande... pioneiro das independências da América Espanhola. Hoje o Maduro e o Chávez, né, louvam bolivarianismo na Venezuela. O ídolo deles é o Bolívar, porque é tipo o libertador das Américas. A Bolívia recebeu o nome em homenagem ao Bolívar. É o libertador das Américas contra a opressão e tal. E ele, na verdade, quando você olha a história do Bolívar, ele era o quê? Tipo um riquinho que falou, pô, agora esses 10 revolucionários vão aproveitar para ser o líder, sabe?
desse novo movimento e vou, cara, ser o grande líder desse negócio todo. Então, você vê esse padrão na América do filho rico meio playboy querer tomar o poder para ser o líder de do novo movimento em detrimento de uma tradição. O resultado disso foi a fragmentação total da América Latina. E essa fragmentação, na medida em que ela escoou para o Brasil, ela foi negativa, né? O Brasil, felizmente, tem gente que quer louvar a ideia da farroupilha. Aí agora, meu outro lado da família, eu sou descendente de um lado de português e de outro lado de italianos, né? Minha família da minha mãe é toda de italianos. O meu lado italiano já tem, por sua vez, revolta com Garibaldi. Você fala, por que o Garibaldi? Você pega a farroupilha contra o Império, então já é uma contra a unidade nacional. Mas o que o Garibaldi fez também na Europa é pior ainda. O Garibaldi vira um líder revolucionário na Itália, bandeira vermelha e tudo, os caras entravam com exército camponês, e Garibaldi bombardeou o Vaticano. Quase ninguém sabe dessa, no Brasil pelo menos, eu vejo muita gente que não sabe. O Garibaldi, para a história italiana, é tipo um Che Guevara da história italiana. E aí no Brasil se reconta a história para falar assim, pô, Garibaldi, herói da farroupilha. Na verdade, ao invés de estar louvando esse negócio de farroupilha, o Rio Grande do Sul tinha que valorizar o legado, por exemplo, o contrário. O Rio Grande do Sul nem é Brasil. Não, cara, o Uruguai tem uma presença gigante do Brasil. Na verdade, o Uruguai que deveria entender o legado impressionante do Brasil. Você vai vendo na história do sul do Brasil, um amigo meu brincou, né? Não, o Rio Grande do Sul, diferente. Aí você pega a história do Rio Grande do Sul, muitos dos imigrantes que construíram o Rio Grande do Sul, vêm de onde? Da Itália, da Alemanha. Curioso, da Itália e da Alemanha quando? Agora a gente vai fazendo a história, assim como os do sul do Brasil em geral. Século XIX. Caramba, o que aconteceu no século XIX para ter um monte de gente saindo morrendo de fome da Itália e da Alemanha? Que não são lugares que tradicionalmente tem um monte de gente saindo morrendo de fome de Itália e Alemanha, né, ao longo da história, correto? São países historicamente muito prósperos há muitos anos. Curioso, o que tem lá? Revoluções liberais. Revoluções inspiradas pela Revolução Francesa no século XIX, inclusive uma delas, a unificação da Itália. Então, muitas pessoas empobreceram na Itália com a unificação da Itália, que era exatamente uma conduzida em grande parte por revolucionários, maçons e outros tantos grupos da época, que prejudicaram imensamente a Itália, a galera começou a vir para cá. Então, olha que loucura. A gente está olhando a história do Brasil falando, o Brasil deu errado. Em pleno século XIX, que muito antes de 1500, você tinha gente desesperada saindo de Alemanha e Itália, fugindo de revoluções que o Brasil depois passa por elas, né? Vindo para o Brasil. Curitiba, em grande parte, tem uma influência tremenda dessa presença da Imperatriz Leopoldina, que vem pessoas do Império Austríaco. Por isso que em Curitiba tem poloneses, ucranianos, húngaros, alemães da Áustria, porque justamente ela traz imigrantes desse lugar que portava consigo essa tradição do Império Austríaco, né? Então, quando você começa a contar a história inteira do Brasil, você começa a olhar e falar, cara, dentro do próprio Rio Grande do Sul, tem muita gente, o colono, sabe, que fez o país prosperar, fugindo de revoluções, exatamente na mesma linha da que está sendo louvada como a revolução da identidade gaúcha. A história completa, ela é muito difícil, ela é mais complexa sempre para todo mundo. Mas ela é a que mais... ela é a mais bela de todas, porque ela é que vai te dar o cenário integral, né? E aí eu acho que a história completa, esses mitos do tipo, roubaram nosso ouro. Cara, pra onde foi o ouro do Brasil? O ouro do Brasil, em grande parte, construiu coisas no Brasil, porque não dá pra você ficar pegando um monte de ouro e meter em Portugal, entendeu? O que acontecia é que você mandava para Portugal coisas para artigo de luxo, isso valia a pena. Mesas, então tem muita madeira em Portugal, artigo de luxo, de nobre, que ia para lá. Mas fora esse mercado de luxo, não vale a pena você ficar transportando grandes quantidades de recursos muito grandes com risco muito alto. Pensa que também muitos dos empreendedores que fizeram o Brasil prosperar eram pessoas daqui, era nobreza local, portuguesa, mas igual esse português chinês fala para mim que ele é português da China, português do Brasil. Então esse cara de ascendência portuguesa ia começar a construir Minas Gerais, começava a construir outros lugares. Então a história real te tira esses mitos do tipo, os portugueses são idiotas, besteira, é uma potência cultural. Os portugueses roubaram o nosso ouro, besteira. A maioria do nosso ouro foi consumido no Brasil mesmo, porque é um baita país e a galera tinha que pagar as coisas que estavam funcionando. Inclusive, você pode visitar lugares que têm essa riqueza arquitetônica. O Brasil
empobreceu por causa da monarquia. Bom, mas eu estava acompanhando os Estados Unidos. Os heróis nacionais, Tiradentes. Bom, isso foi criado posteriormente. É meio que como se fosse uma metralhadora, sabe? Que você vai derrubando todos os mitos conforme você vai lendo os livros, né? Mas é uma história ainda não contada, eu acho. Acho que a gente tá abrindo aqui no podcast uma janela que é muito rara para muitas pessoas, acredito. E quem que você acha que na história do Brasil é tido como um grande herói, mas deveria ser visto como um grande vilão? Excluindo personalidades atuais. Tá. Sem colocar a gente na reta. Né? Sem pegar Histórica líderes, já, aquelas que já foi, entendeu? Olha, que é visto como herói, mas é um vilão. Tem muitas figuras que não são heróis. Pra mim, Tiradentes não é herói. Pra mim, Zumbi dos Palmares não é um herói. Zumbi dos Palmares... Cara, Zumbi dos Palmares todo mundo sabe. A vida dele tinha vários problemas, entendeu? É muito famosa a história, que é controversa, mas que Zumbi dos Palmares tinha escravos. Só esse fato já, pra mim, tira ele do hall de heróis possíveis da linha brasileira. Não sei se é visto como herói hoje, mas sei lá, Carlos Prestes não é um herói da história brasileira em nenhum nível. Por alguns, Marighella sim. não é um herói nacional pra mim em nenhum nível. Não consigo ver... Quem mais que é tido como herói? Acho que a gente viu um período também... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também não consigo ver como um herói. Getúlio Vargas... O Getúlio Vargas, o problema dele é que assim... beleza, o cara industrializou o Brasil, algum mérito ele tem nisso. Falar que Getúlio Vargas foi um cara que mudou completamente o Brasil, que deixou um grande legado, Getúlio Vargas terminou suicidando depois de uma briga política com Carlos Lacerda, assim, um negócio que se renunciou para depois voltar nos braços do povo. A renúncia não aconteceu, a grande final da guerra foi o quê? A Segunda Guerra Mundial terminou com Getúlio Vargas basicamente em aliança com o Roosevelt. Assim, um final, francamente, se não fosse o Vargas, teria terminado provavelmente de uma maneira muito semelhante. Então, eu não consigo ver o que é a CLT, eu não consigo ver o Vargas como uma figura... Tem gente que gosta muito dele, muito entusiasta da figura do Vargas, mas no final das contas, acho que o Vargas não conseguiu ser uma figura de grande condução nacional de modo algum. Sem dúvida alguma, o regime militar brasileiro falhou, mesmo para quem fala assim, poxa, que bom, barraram o comunismo. Mas o regime militar brasileiro sequer foi um governo que teve um mínimo de estabilidade ao longo da maior parte da sua história. A economia cresceu muito ali na época do Médici e depois, mesmo para o cara, sou muito de direita, viu o regime militar. O governo Geisel legalizou o divórcio no Brasil e apoiou a independência do lado de Cuba, aliado de Cuba, a independência de Angola na África. Então, assim, o próprio governo militar foi aliado de Cuba em defesa do divórcio, de uma série de coisas que no Brasil eram consideradas pautas revolucionárias. Fora entregar as universidades para o movimento revolucionário, que foi uma coisa que aconteceu. Então, eu tenho dificuldade em ver heróis no século XX em diante, sabe? Todos que eu vou ver vão ser mais antigos mesmo. Para mim, todos que tentaram forçar no Brasil são meio artificiais. Da cultura, talvez, veja. Gilberto Freire foi um baita intelectual, por exemplo. Não sei se aplica o termo herói nacional, mas, poxa, que grande figura foi Gilberto Freire. Bom, da minha parte aqui, Boludinha, já fiz quase tudo que eu queria saber em termos de perguntas. Você tem mais alguma coisa? Não. Eu vou fechar com uma última, então. Porque você já meio que adiantou aquilo que eu iria perguntar. Você falou, poxa, dos homens mais modernos, né? Não consigo ver um como uma referência. Mas aí pensando que as gerações futuras, elas muitas vezes seguiam por aquilo que aconteceu no passado, né? Vendo a história de grandes homens. E aí você tem Poxa, eu lembro quando era mais novo que eu fui no cinema ver Diários de Motocicleta. Que eu pensei, caramba, o Che Guevara, né? Esse cara é um herói. Aí fui lá ver, depois eu comecei a ter acesso à internet, eu pesquisei e falei, caramba, não é bem assim a história que eu estava sabendo. Então, o que você enxerga como um modelo para aquele jovem que fala, poxa, eu queria ter um modelo para me inspirar como brasileiro? Sim. Né? E uma pessoa que eu sei que se eu estiver seguindo esse caminho, eu posso ser alguém melhor. Um exemplo. Sim, vamos pegar... Tentando pegar alguém desse panorama, né? Eu vou pegar Brasil. cinco figuras que são heróis nacionais, eu acho, para colocar pra gente começar um panteão aí de heróis nacionais. José de Anchieta, fundador de São Paulo, presidente da Fundação do Brasil, patrono da educação do Brasil, o verdadeiro patrono. Não é o Paulo Freire, é o José de Anchieta, a figura que mais impactou positivamente. O Paulo Freire, na minha opinião, sinceramente, não impactou positivamente a educação brasileira, mas negativamente. Não obstante, possivelmente meu parente também, mas nunca foi atrás. Eu prefiro o Gilberto Freire, sem dúvida alguma. Mas José de Anchieta, sem dúvida, é uma figura, um herói nacional. Acho que
a nossa queridíssima imperatriz, que deveria ter sido Isabel, é uma heroína nacional. Pela abolição da escravidão, pela figura, falam tanto de exemplos. Exemplos grandes femininos no Brasil, tá aí uma mulher grandiosa que não é valorizada. Sem dúvida, eu colocaria Dom Manuel como nosso herói nacional. É o primeiro rei do Brasil, é um patrono é o nosso símbolo nacional, vem de Dom Manuel. E, meu Deus, e a história de Portugal foi inteiramente impactada por ele, né? Tem até a igreja do lado, né? Foi bem engraçado, que eu estava dando essa palestra no Palácio da Independência de Portugal. E de um lado tá o Pedro IV, o cara xingando, e do outro lado tá a igreja de Dom Manuel. Então tem uma... Dava assim, qual o caminho que a gente vai escolher, sem dúvida alguma, acho que tem esse drama. Eu colocaria como... a gente falou Isabel, a Anchieta e Dom Manuel. Bom, esses três para mim já são os maiores. Os outros que eu colocaria, eu ranquearia talvez um pouco abaixo desses, sem dúvida alguma. São três figuras que eu acho que são... Se eu fosse definir o caráter nacional, eu escolheria esses três. Pedro Álvares Cabral, um herói nacional, sem dúvida alguma. Figura missionária. O fato de tentar desconstruir ele também acho tolo. Acho besteira, acho que não é... acho que não é adequado, acho que não encaixa na história brasileira. Dom Vital, um herói nacional. A gente nem citou ele, mas Dom Vital foi o grande líder, tanto desse movimento de restauração. Dom Vital foi uma figura muito forte nesse movimento da questão religiosa, que foi muito importante para a história brasileira e um patrono de uma educação que poderia ter sido do Brasil. Então, acho que é um herói nacional, sem dúvida alguma. E aí mesmo você vê... Tem muitas figuras nacionais que podiam ser mais valorizadas. Você pega o Rio de Janeiro. Gustavo Corsão iluminou o Cristo Redentor, foi um baita intelectual do século XX. Não é tão valorizado. Você pega o Zé Pedro Galvão de Souza, o maior nome do direito brasileiro para mim. Não é tão... Fundador da PUC de São Paulo, eu estudei na faculdade. Foi fundada por Zé Pedro Galvão de Souza. Não é tão valorizado. Vou te perguntar aproveitando que você tem essa formação clássica para empresários. Sim. Barão de Mauá. É uma figura, sem dúvida, de referência, sem dúvida. O Barão de Mauá é muito mal compreendido também, né? Agora também, o cara iluminou o Rio de Janeiro como um todo, assim. Eu acho que a figura dos grandes empreendedores nacionais também... É que aqui eu tô pensando em heróis... Você curte o Barão de Mauá, agora eu lembrei que você conta. Tá na minha lista há uns 5 anos para ler a biografia dele, porque meu pai já leu e falou que é muito boa. Eu li essa biografia do Barão de Mauá, eu li metade dela, então não cheguei ao final, faz muitos anos. Era o empresário do Império, se eu não me engano. O Barão de Mauá é uma figura incrível. E ele lembra... falando nesse podcast, se a gente fosse pegar figuras de negócio, existem sim muitos empresários brasileiros que construíram essas empresas. No Brasil é muito comum você ouvir a história do cara que tem um avô, um pai, que era um baita empresário de muitos valores, que construiu a coisa na dificuldade. Seria ainda um outro episódio, que seria, os grandes empreendedores do Brasil, né? Seria uma outra história. Mas é uma história que também acho que merece ser contada e que tem muita coisa incrível. Você pega o caso do Brasil, o brasileiro tem que parar urgentemente com esse complexo de inferioridade total do Brasil. Você pega ali e fala, os Estados Unidos é incrível, olha a Flórida. Aí você chega lá na Flórida, tem um monte de brasileiro, entendeu? Fazendo o negócio. Portugal, você chega lá também, um monte de empresário brasileiro. Em todo lugar você vai achando empresário brasileiro fazendo. Eu lembro quando eu fui na Alemanha, e aí um cara falando... baita avião, a Lufthansa fez um avião espetacular. Aí foi ver lá o engenheiro Ita. Então o cara era formado no Brasil. Então esse é o problema. O Brasil a gente exporta muita gente. O cara meio que se forma e vai embora. Mas o Brasil é um celeiro de grandes talentos. A gente deveria voltar a valorizar. Hoje ainda que eu acho que os Estados Unidos tem muita coisa grandiosa, sem dúvida, mas tem muita coisa em decadência. As pessoas vão cada vez mais começar a olhar para o Brasil a despeito da nossa... O Brasil é muito mal gerido. Mas o que para mim atesta a grandeza nacional. Porque o Brasil é tão mal gerido. O Brasil continua entre os países... continua bom. O Brasil continua um país né? com muita riqueza, com muita coisa incrível e tal. A despeito do Brasil ser um dos países piores geridos do mundo. Isso para mim é um mérito, sabe, da grandeza do povo brasileiro e não um demérito. Então, eu realmente gostaria de ver demais pessoas redescobrindo a grandeza. Agora, claro, o que é o grande desafio do Brasil? Essa burocracia estéril e artificial que nada tem a ver com a vida social e que atrapalha essa figura dos grandes empreendedores, dos grandes líderes, de serem mais valorizados, da cultura e tal. Então, acho que o Brasil tem uma grande luta entre o Brasil, entre a vocação nacional, que eu acho que essa vocação da esfera armilar, dessa cultura universal e unidade, na verdade, unidade na paz. O Brasil é um país pacífico, a despeito do crime que deveria ser combatido. O Brasil é um país de acolhimento, sem dúvida, um dos mais acolhedores do mundo. Então, essa vocação nacional,
o desafio para ela é essa burocracia infinita que quer engoli-la. Então essa eu acho que é a grande batalha nacional, né? Bom, gostei dessa Muito ideia bom. de um episódio sobre grandes empresários do Brasil, porque eu já vi uma série, acho que era do History Channel, que eles contavam alguns casos de grandes empresários, falando do Matarazzo, por exemplo, né? Pegaram o americano Farquhar, achei uma baita de uma sacanagem que fizeram com o Farquhar aqui no Brasil, na época do Vargas, falava da família Guindy também, então é um tema interessante. Guilherme, te agradecer, cara, novamente pela presença. Que isso, sempre alegria Sempre minha. bom. prazer conversar com você, com certeza a nossa audiência gostou. E aí, por favor, fale para quem está assistindo onde as pessoas podem te encontrar para continuar aprendendo com você, seus projetos, fique à vontade. Claro. Bom, eu tô no YouTube, Guilherme Freire, então ali tem o meu canal, acho que ali vai ter horas de conteúdo. Tô no Instagram também, Guilherme FCL Freire. Tem o meu site, guilhermefreire.net, então ali no guilhermefreire.net tem o meu curso também, que também tem um site dele, filosofiadozero.com.br, que é uma comunidade para quem quiser aprender filosofia passo a passo, desde o começo, para desenvolver uma vida intelectual. Pô, já tem dezenas de aulas, milhares de pessoas na comunidade exclusiva, super ativa, e está sendo incrível assim, o trabalho de filosofia do zero. E eu tenho essa sociedade clássica de formação de empresários também, que o Bruno também está frequentando. O Bruno, aliás, está comprovado aqui no ar, hein? Ele falou que ir foi, então o negócio estamos aqui diante de uma pessoa de palavra, sem dúvida alguma. Aí ele chega em casa e a palestra é minha, né? Que aí Aí ele vem fica pra lá. Eu falo, e reproduzir aí, toda- o que aconteceu? Aí ele me conta. Então, Em Busca da Verdade, chama, e é uma alegria imensa. Se quem tiver interesse, ele é por convite individual. Quem quiser saber, pode mandar uma mensagem ali no meu Instagram, Guilherme FCL Freire, eu vou falar com o meu sócio, Gabriel Kanner. Mas é uma comunidade fechada, enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que me dá uma alegria imensa. E é isso, esses são os principais projetos hoje, ó. guilhermefreire.net tem o link de tudo. Muito bom. Perfeito. Bem, muito obrigada, Guilherme. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar a gente a mandar esse conteúdo para mais pessoas e também se inscrever no canal. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Já passamos de 900 mil, agora faltam 100 mil. Pois é, espero que vocês se inscrevam aí para a gente conseguir chegar a esse feito e também chegar em mais pessoas, né, por aí. Isso tem uma competição aqui no Grupo Primo, nada muito formal, né? Entre os sócios e o Primocast, valendo participação na empresa. Até Se parece. vocês quiserem que eu vire um pouco mais sócio, né? Se inscrevam aqui, tá? Compartilhe aí com os amigos mais próximos para que a gente possa continuar crescendo, até porque quanto mais relevante o podcast, mais fácil de atrair convidados Exatamente. gabaritados peso. aí, como por exemplo o Guilherme. E vocês também podem me encontrar no @maluperini lá no Instagram e eu espero vocês também lá na nossa imersão que a gente vai fazer em breve. Apenas 70 pessoas. É, tá? pouca Então, gente. Esperamos 70 de vocês lá. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, quem nos assistiu. Vocês me encontram no Instagram, Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeo toda segunda, quarta e sábado, e aqui nos Sócios. Guilherme, obrigado pela presença. A alegria minha aqui, sempre um prazer. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.